Olá pessoal, boa noite. Aqui mais esse momento especial em que apresentamos a Facine pelos seus alunos. Estamos aqui hoje com Verusca Sanfort. É a nossa aluna de processos gerenciais, ela é gestora de processos gerenciais, tem a sua empresa, ela tem as suas mil e umas atividades que ela estava comentando aqui em off, mas vamos conhecer um pouco mais sobre a Verusca, sobre a sua história, o que ela fez, está aqui com a gente. Verusca, obrigado. Primeiramente, é muito bom estar aqui com você. Conte para nós, qual é o prazer de estar novamente aqui no seu ambiente que fez a formação e por que escolheu a Facine? Como foi sua história? Conta pra gente. Primeiramente, eu quero agradecer, todo o convite que foi feito através da Adriana. Para mim é um prazer enorme estar aqui novamente depois de alguns anos, apesar de sempre estar por aqui fazendo alguns cursos, por fora, mas tudo começou em 2019, em que eu fiz o quê? Uma transição de carreira. E aí a minha história com a Facine se iniciou mais ou menos em meados de 2019. Tá. Então conte como foi essa história, né? Como é que foi o vestibular, como é que foi organizar o seu dia a dia, né? Porque para toda escolha há escolhas e renúncias, né? O que foi, qual foi o desafio? Você fala que fez uma transição de carreira, então isso já é um grande passo, uma decisão importante, mas o que isso mudou na sua rotina, né? Como é que era vir todo dia? O que mudou? O que você teve que adaptar para chegar onde você chegou com a sua formação e com os seus... Então, eu fiz uma transição de carreira, eu sou formada em fisioterapia, né? E trabalhei durante 24 anos na área, porém, fui mãe. E aí foi quando houve uma mudança, né, de todos os aspectos, porque eu precisava ter um pouco de mais tempo com meu filho e também para o meu esposo, né? E quando foi por volta de 2011, né, eu recebi o convite do meu esposo para trabalhar junto com ele, que é numa empresa de gestão de condomínios. Muito bom. E como é que é o seu dia a dia hoje nessa empresa? Então, durante todo esse período, né, que houve esse processo, né, das mudanças, fazendo o curso de processos gerenciais que veio a engrandecer todo o meu trabalho interno na empresa, porque a gente precisava de algo mais concreto, mais estratégico, mais racional, digamos assim, né? Então, quando eu comecei a trabalhar dentro da área de gestão condominial, eu era muito prática, né? Então, eu aprendi fazendo no dia a dia, mas eu precisava de algo a mais, que era a parte teórica, para poder colocar em prática as coisas mais corretas, né? Que viesse a dar digamos, um crescimento em todos os aspectos, em todas as áreas dentro da gestão condominial. E Verusca, me conta aqui, né? Você falou da questão prática, da questão de você ter se aprofundado também na questão teórica, né? Sim. E muitas vezes são dois mundos, né? A teoria e a prática, os dois não se encontram. Como é que foi para você, de fato, encontrar esses dois mundos, né? Porque não falamos aqui ainda, mas você foi além do que muitas vezes esperado, você foi premiada como aluno de destaque, uma pessoa que ganhou bolsas de estudo pelo seu desempenho na graduação, uma pessoa que realmente conseguiu compreender bem, vamos dizer, as teorias, mas como o nosso ensino também verte muita prática, queria saber como é que foi para você unir esses dois mundos, do seu escritório, da sua empresa condominial e daquilo que você ouvia na sala de aula. Então, como eu falei, entrei em 2019, né, e que foi exatamente num período que antecedeu um pouco antes da pandemia, né? Foi um processo, digamos, crescente, né, nesse período em que eu tive uma ajuda imensa que, nossa, é muito prazeroso falar de todos os professores, que todos foram maravilhosos. Aqui, eu me sentia como a minha segunda casa. Eu fazia na parte da noite,
né? Então, quando chegava, tem todo aquele processo, a gente chega depois do trabalho, cansada, ainda ter que fazer trabalhos, né? Mas aí o apoio de todo o núcleo, né? De todos os que estavam envolvidos, né? Na graduação, foi um crescente bastante de apoio, né? Fora a questão de eu poder ter feito grandes amizades em que uns ajudava o outro, né, para poder ter melhoras quando a gente tinha uma certa dificuldade em determinada matéria, e os professores sempre muito disponíveis. Né? Isso foi um fator muito importante, assim. Isso é legal, porque você fez um curso, né, que hoje tem se popularizado em outras plataformas, né? Sim. Uma forma EAD, forma gravada, forma não sei o quê. O quanto você acha de que a sua formação foi diferente por você ter optado por um curso tecnólogo presencial? Como que isso te ajudou? Olha, para mim sempre foi importante, assim, fui muito presencial, eu sempre gostei muito de contatos, né? E tá em convívio direto, tirando as dúvidas presencial, isso para mim é essencial. Realmente nós passamos por esse processo da pandemia, foi uma, uma parada brusca, né, do que a gente estava tendo porque eu entrei em agosto de 2019 e em meados de março, praticamente, nós tivemos a pandemia aqui no Brasil e aí foi aquela quebra, né? Sentimos muito, foi assim um baque enorme para todos os alunos, né? Então, a dificuldade de sair do presencial e ir para o online, coisas que a gente não tinha com tanta, não era tão frequente. Depois da pandemia, da pandemia se tornou super normal ter faculdades no nível online, né? Mas não são todas as pessoas que têm essa sensibilidade do aprendizado, né? Vai depender muito do nível de cada aluno, é difícil. Para mim, foi muito difícil, mas assim, eu coloco novamente, se tornou mais fácil pela acessibilidade, né, por todo o apoio que os alunos tiveram nesse período de transição. Mas eu sempre fui super a favor da aula presencial, porque a gente gosta de ter o contato e o toque, né? O comportamento humano, ele necessita da socialização. Então, mais você como gestora, que no final do dia vai ter pessoas para liderar, vai ter pessoas para... Então, você não pode fugir delas em nenhum momento, Em né? nenhum momento. E o quanto o exemplo dos professores impactam hoje no seu dia a dia? Aquilo que foi feito, como que o impacto do que você aprendeu com seus professores, essa acolhida nesse momento difícil, como que isso ajuda hoje para você gerir a sua empresa? Foi logo durante o curso, o que era dado em teoria, eu já jogava na minha prática, porque eu vivenciava a gestão, como eu falei, a gestão condominial. Então, eu sempre tinha uma certa dificuldade. Aí, por que usar até termos que eram utilizados, eu não compreendia. E aí, depois, usando as estratégias que eram repassadas, eu conseguia praticamente colocar ali dentro da empresa. Perfeito. Dentro da empresa. Vamos fazer agora que a gente está caminhando para uma reta final, vamos fazer um pequeno bate-bola. Sabe aquele negócio? Eu te falo uma coisa, você responde uma, duas palavras, tá? Tá Pode bom. ser? Conseguimos? Vamos lá, Vamos lá? vamos tentar. Nada combinado aqui, então é legal fazer isso na frente de todos. Vamos lá. Maternidade e gestão, onde se encontram? Conciliar é difícil, mas é prazeroso quando você tem aquela dedicação e você tem um objetivo e uma garra para o que você quer. Você tem que alcançar. A mulher, ela tem isso dentro de si, né? Às vezes ela coloca, eu sou mil e uma utilidade, né? Não é para ser óbvio, né?
mas a gente assume, às vezes, papel que dá para ser compartilhado. Mas a parte de maternidade e, ao mesmo tempo, trabalhar é algo, assim, surreal e que realmente a gente tem que se superar. Muito É bom. uma superação. Perfeito. É a formação mais completa, eu digo. É A uma maternidade é formação, a mais completa, sim, né? total. Por que Fascine é fascinante? Porque ela encanta, ela é encantadora, ela tem um Walt Disney dentro dela, em que os professores são extremamente acolhedores. O ambiente em si, ela nos traz um acolhimento em que como se a gente estivesse na nossa própria casa. A gente não se sente como se tivesse em uma faculdade gigantesca, você não é apenas mais um número. Eu considero, você conhece as pessoas e te chamam, te falam pelo nome. Meus colegas de sala foram. Ai, tops, maravilhosos. Eu tenho assim uma saudade imensa de todos eles, né? Alguns, infelizmente, não conseguiram finalizar, né? Mas tivemos um bom número de alunos que estiveram ali juntos, resistiram, e foi uma formatura belíssima, Indico a Fascine para. todos. Inclusive para aquelas pessoas que hoje estão passando por um processo que eu também passei, com uma transição de carreira, empreendedores, pessoas que querem algo diferente, que nunca é tarde, a gente não tem que colocar aquilo como começar tudo do zero, e apenas se reinventar e trazer suas experiências passadas para as novas experiências. Perfeito. Verusca, muito obrigado. Muito obrigado pela história que você construiu aqui dentro da instituição, pelo exemplo que você é de mãe, pelo exemplo que você é de empreendedora, pelo exemplo que você é para sua família. Com certeza o seu filho te olha de forma diferente por tudo que você faz. Obrigado pelo exemplo que você foi pelos colegas, porque foi destaque, foi premiada, e por a parte da história, uma grande parte da história do Fascine passa pela sua história. Porque sem você, sem os nossos alunos aqui, não existe história na faculdade. Conto sempre com o nosso apoio e muito obrigado por ter vindo. Eu é Obrigado que mesmo. agradeço, professor Luiz, pelo convite e fascine sempre, está sempre no meu coração. Ótimo, obrigado.